ouvir esse barulho? Esse barulho é do sistema de embreagem de uma parafusadeira. E no vídeo de hoje eu quero esclarecer para você como funciona o sistema interno de uma embreagem de parafusadeira e também esclarecer se você está usando corretamente a sua parafusadeira ou se está forçando ela demais sem necessidade. Seja você amador ou profissional, tenho certeza que no vídeo de hoje você vai encontrar um conteúdo que possa esclarecer dúvidas sobre o sistema de embreagem de uma parafusadeira. Então vamos começar discutindo sobre essa tal embreagem. Dependendo da sua furadeira, você vai ter diferentes ajustes de acionamento. Neste modelo aqui, por exemplo, e como na maioria das parafusadeiras, temos 3 modos de operação. O primeiro modo aqui é o modo de perfuração com impacto, com esse desenho no martelinho. Temos aqui o modo de perfuração sem impacto, que é o desenho de uma broca. E se eu girar para o lado de cá, eu tenho aqui o modo de aparafusamento, onde eu aciono os níveis de torque, ou seja, o quanto de torque eu vou utilizar para um aparafusamento e quanto maior, aqui o número maior, a força do torque também. Nos modelos de parafusadeiras chineses, por exemplo, a gente tem aqui já o seletor de funções separados. Tem aqui a função de parafusamento, perfuração sem impacto e perfuração com impacto, mudando aqui no anel de seleção. Agora, quando estamos falando de perfuração com impacto, não confundam com uma parafusadeira de impacto. Essa aqui foi feita para apertar e soltar parafusos, e não para perfurar. Bem, então quando estamos falando sobre embreagem, estamos falando sempre em aparafusamento, tá pessoal? Nunca em perfuração. E uma forma de entender como funciona na prática a embreagem de uma parafusadeira é inserir esses parafusos aqui nesta madeira, utilizando o sistema de embreagem, ou seja, o sistema de torque. Vamos ver como funciona. Vamos lá, vamos começar com o torque 1 no modo parafusadeira. 2, 3, 4, 5. Podemos ver que tivemos um nível de graduação aqui na força do aperto, que é o chamado de torque. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no modo de perfuração e vamos ver. Podemos ver que no modo perfuração ela usa a sua força máxima e você não tem limite para poder parar de parafusar. Agora você deve estar pensando aí, tudo bem, Júnior, agora já entendi que o modo aparafusamento eu tenho controle no aperto dos parafusos. E no modo perfuração usa a força máxima da parafusadeira para fazer perfuração. Mas tudo bem, em que casos é melhor usar o modo de aparafusamento então? O modo aparafusamento ou o modo com embreagem é justamente para você ter um controle do aperto, principalmente quando você está trabalhando com madeiras mais macias e delicadas. Quando você precisa fazer uma inserção de um parafuso em uma madeira macia ou até outro objeto em que você não pode passar a perfuração, é ideal você começar o aparafusamento no torque mínimo. E se durante o aperto não for suficiente a embreagem começar a patinar, você vai adicionando torque em torque até chegar o aparafusamento ideal que você precisa. E um caso que ainda é mais comum e necessário você utilizar a embreagem quando você vai fazer o aparafusamento em uma madeira com pré-furo, que é o mais indicado, por exemplo. Você vai precisar dosar o torque para o aperto. Então, quanto menor você colocar o torque, melhor. Mas a embreagem foi inventada pela Black & Decker em 1946. E por falar em Black & Decker, ela é dona da Stanley, DeWalt, Craftsman, eu acho que é assim que se pronuncia, entre outras marcas. Chegou a hora da gente entender um pouco mais como funciona o sistema de embreagem, então para isso eu vou mostrar ela por dentro, tá? O funcionamento dela aqui por dentro da parafusadeira, e para isso eu vou abrir esta parafusadeira da Hanabi. E para esse serviço eu vou utilizar uma parafusadeira tipo caneta. Uma breve explicação inicial. O funcionamento do sistema de embreagem consiste em apertar e afrouxar a pressão de um colar junto às esferas que são acomodadas aqui. Quando você aperta o colar junto às esferas que estão aqui, através do aumento do torque,
ela vai ter mais resistência, esse colar vai ter mais resistência para girar. E com isso você vai aumentando a força do torque. Quando você diminui a pressão do colar por cima das esferas, esse colar vai deslizar com mais facilidade. Então com isso a gente tem o controle da embreagem. E lembrando sempre que cada torque aqui discriminado não tem nada a ver com o Newton-metro, tá pessoal? E como não há um consenso de força de aperto aqui em cada torque entre os fabricantes, cada número varia muito de uma parafusadeira para outra, de uma marca para outra e também às vezes até da mesma marca. E é dessa rosca de aperto aqui que eu estou falando. Quando eu aperto essa coroa de torque aqui, vou aumentando o torque, essa rosca vai descendo, vai pressionando esse anel com molas aqui. E o que acontece? Vou tirar para vocês verem aqui. E essa mola aqui é a que dá a pressão para aumentar ou diminuir o torque. Eu vou tirar essa peça aqui para vocês verem. E aqui estão as esferas. Essas esferas aqui são pressionadas por esse anel. São pressionadas por esse anel aqui, ele sai, ó. Esse anel fica aqui em cima, pressionando essas esferas. Na verdade são tubinhos de metal, tá? São na verdade pinos de metal com uma cabeça arredondada. A cabeça arredondada fica aqui para a parte de baixo. Quando você pressiona, você coloca mais força aqui, né? Quando você aperta o anel, você coloca mais força aqui, isso aqui é mais pressionado. E a engrenagem que está aqui dentro, girando aqui dentro, ela vai ter mais força para vencer a pressão dessas esferas aqui, tá? Aqui dentro tem um outro colar que ficam aqui deslizando sobre as esferas. E isso, claro, acontece quando o modo de aparafusamento está acionado. Quando você tira do modo aparafusamento e coloca em perfuração, você desativa, você desacopla essa parte das esferas aqui. Aí, claro, vai funcionar só a perfuração. E falando em perfuração, o que faz o impacto nesta parafusadeira é o atrito desses dentes aqui com os dentes desse eixo aqui. Então esses dentes do eixo ficam girando aqui, ó. Ficam girando. Olha só. Estão vendo os pinos pulando? Quando você aciona o modo perfuração com impacto, esse eixo aqui fica pulando, porque ele está em atrito com a outra parte aqui, né? Essa parte dentada está em atrito com outra parte ali, ele começa a pular e começa a vibrar, tá? Então você tem aqui uma perfuração, né? Um modo de deslocamento do eixo axial, né? Um modo para frente e para trás. E para concluir o assunto sobre embreagens de parafusadeiras, ainda tem as parafusadeiras já as mais modernas, que tem a embreagem eletrônica, ou seja, não são toques ali de forma manual, são controles eletrônicos que freiam ou liberam o freio das parafusadeiras conforme o torque que você selecionar. Mas tem muita gente que já utilizou essa parafusadeira de controle de torque eletrônico e já falaram que ela não tem um controle fino como essas manuais têm. Claro, aí é de gosto para gosto. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aproveitado essas informações. Eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo aqui do canal Ferramenta na Prática. Vou deixar o link de alguns produtos aqui na descrição, se você gostar, pode adquiri-los pelo nosso link, assim você ajuda o nosso canal. E aproveita também, entra no nosso grupo de desconto e ofertas que está bombando, pessoal. Não deixe de pegar o seu cupomzinho lá, o seu desconto, e comprar uma ferramenta com um desconto especial. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.